A Cielo reportou um crescimento de 98% com relação ao ano anterior. Será que a Cielo ela conseguiu se transformar, se reinventar? Será que agora é a hora de comprar a Cielo depois desses resultados aí do quarto trimestre de 2021? Meu nome é Guilherme Lopes Investidor e nesse vídeo de hoje você vai entender tudo sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 da Cielo. E no final desse vídeo eu vou te dar a minha opinião e dizer o que eu achei dos resultados da Cielo, qual é o meu pensamento, qual a minha visão do longo prazo aí para a Cielo. Se ela tem um grande potencial daqui para frente ou não. Então, se você tem interesse em saber e se aprofundar um pouco mais sobre a Cielo e saber como é que foram os resultados do quarto trimestre, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final, você vai entender tudo sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 da Cielo. E eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, nos números que eu vou te passar, porque eu vou tentar te passar tudo de uma forma muito simples, muito didática, para não complicar a sua vida, para você conseguir entender o que está acontecendo com a Cielo. A ordem desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou começar falando sobre os principais números dos resultados, depois eu vou fazer algumas observações, algumas reflexões e no final eu termino com a minha conclusão. Então a gente vai começar agora nosso vídeo com os destaques e os principais números da Cielo no quarto trimestre de 2021. Quais foram os grandes números da Cielo, né? Vamos começar por isso aí. Primeira coisa, ela reportou um lucro líquido no quarto trimestre de 2021 de 218,6 milhões de reais. Esse lucro líquido representou um aumento de 14,3% com relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento de 72,8% com relação ao trimestre anterior, ao terceiro trimestre de 2021. Como a empresa atribui esse crescimento dos resultados, esse crescimento do lucro? Ao que ela atribui esse crescimento? Ela fala que o resultado foi basicamente impulsionado pelo aumento de receitas e ela fala também da consistente gestão de gastos. A empresa várias vezes ela fala sobre essa gestão de gastos. Ela vem reduzindo bastante a gestão de gastos e ela faz questão de enfatizar isso aí. Já já vou comentar um pouco mais sobre isso. A receita operacional líquida da Cielo teve um aumento de 5,1% com relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento de 8,8% com relação ao trimestre anterior, ao terceiro trimestre de 2021. Esse aumento da receita operacional foi por basicamente dois motivos. Primeiro, a expansão do volume financeiro transacionado e a maior penetração da modalidade de pagamento em 2 dias. É o receba rápido da Cielo. Então o cliente paga e depois de 2 dias o lojista recebe aquele dinheiro. Então a empresa atribui a esses dois fatores esse aumento da receita operacional líquida. Então essa foi a receita operacional líquida, mas a Cielo ela também tem uma receita financeira. A receita financeira apresentou uma redução tanto em comparação com o quarto trimestre de 2020 quanto em comparação ao terceiro trimestre de 2021. E essa redução foi por conta de dois motivos também. O primeiro motivo foi o aumento da taxa Selic. Se a taxa Selic aumenta, impacta nas despesas financeiras da empresa. E o segundo fator que impactou no resultado financeiro da Cielo foi essa expansão da modalidade do pagamento em 2 dias, o receba rápido. Por quê? Porque essa modalidade acaba queimando o caixa da Cielo. Ela tem um caixa lá que ela recebe, mas ela tem que se livrar dele em 2 dias para pagar o lojista. Então, aquele dinheiro que ela ganharia deixando esse dinheiro rendendo ali, ela vai ter que repassar logo. Então, a receita financeira dela acaba reduzindo nesse aspecto aí. Então, com relação à receita operacional, receita financeira e os principais destaques com lucro líquido que você viu, o que a Cielo diz que está fazendo de diferente? O que ela está tentando fazer? Ela fala que ela está reforçando suas ações de controle de gastos. Você viu que eu já falei no instante que ela está enfatizando sobre essa redução de gastos bastante nesse resultado. Ela está reforçando as ações de controle de gastos, enquanto ela diz que intensifica investimentos na transformação do negócio. Mais para frente nesse vídeo você vai ver que tipo de transformação que a Cielo está implementando. Então, nesses gastos, ela fala que investiu 76 milhões de reais em novas iniciativas para garantir saltos adicionais de qualidade no serviço prestado. Ela investiu também para aumentar a produtividade comercial e avançar na modernização de operações e base tecnológica. Então, é basicamente com isso que a Cielo está
investindo. Investiu 76 milhões de reais nessa transformação. E agora eu quero falar para vocês uma parte interessante aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa parte é sobre o volume financeiro transacionado, como você pode ver nessa imagem aí. O volume total transacionado no trimestre. Se a gente pega essa imagem e olha aí, a gente vai ver que no quarto trimestre de 2021, o volume transacionado foi de 208 bilhões de reais. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2021, teve um aumento de 15,9%. E se a gente compara com um ano anterior, né, o quarto trimestre de 2020, foi um aumento de 9,3%. Eu quero que vocês gravem isso daí, esse volume financeiro transacionado. Depois eu vou fazer algumas reflexões e algumas observações com relação a isso. E agora eu quero mostrar para vocês a base de clientes ativos da Cielo. E para isso você vai olhar essa imagem aqui agora. Veja aí. Perceba que a base de clientes vem caindo consistentemente trimestre após trimestre, tanto no número de grandes contas, quanto no número de varejo, quanto no número de empreendedores e também, obviamente, no número total. Foi uma variação nessa base de clientes aí de menos 14,2% com relação ao quarto trimestre de 2020. Então isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Como a empresa ela vai conseguir crescer ano após ano com essa base de clientes reduzindo aí trimestre após trimestre. Mas quando eles foram perguntados na teleconferência de resultados, eles responderam que basicamente 90% dessa queda total aí veio lá da base de empreendedores, que é essa linha azul clara. E eles falam que essa queda é porque eles querem ser um pouco mais conservadores na base de equipamentos vendidos e diminuíram o nível de subsídios que eles davam. Então é meio que eles querem perder intencionalmente, propositalmente, a base de empreendedores, porque eles diminuíram o número de subsídios e acabam que os empreendedores eles migram para outras opções que são mais vantajosas para eles, né? E a Cielo me parece que ela quer focar nos clientes maiores, né? Onde tem mais fluxo, onde tem mais volume de dinheiro transacionado. Então, por isso, eles perderam bastante empreendedores. Só que também, se você for olhar, essa foi a justificativa que eles deram. Só que também ela teve uma redução tanto no de varejo quanto no de grandes contas também. E eles falaram também, fizeram essa observação e falaram que realmente ficaram bastante infelizes nessa queda aí e que eles vão fazer de tudo para reverter essa queda aí, tanto de varejo quanto de grandes contas. Então esse foi um dos pontos negativos aí do resultado da Cielo. Se a base ativa de clientes vem caindo, como é que eles vão fazer para conseguir crescer ainda mais esses resultados no longo prazo? Pronto, então a gente viu aí já alguns dados. E como é que foi então a receita líquida da Cielo? A receita líquida no quarto trimestre de 2021 foi de 1,373 bilhão de reais. Essa receita líquida representou um aumento de 5,1% com relação ao quarto trimestre de 2020 e mais 8,8% com relação ao terceiro trimestre de 2021. E essa variação positiva, esse aumento da receita líquida, ela relaciona com a expansão do volume de transações, que é aquele de 208 bilhões de reais que eu falei com você agora há pouco. E tem um outro dado interessante aqui que vale a pena mencionar, que é o yield de receitas da Cielo, que foi de 0,66%. O que é esse yield da Cielo? Não é o dividend yield que você está imaginando, não. Aqui é o yield com relação ao negócio dela. Esse yield é a relação entre o volume financeiro de transações, que foi de 208 bilhões, que eu te falei agora, e a receita líquida dela, que foi de 373 bilhão de reais, que eu acabei de te falar também. Então, dividindo um pelo outro, você vai achar que esse yield foi de 0,66%. E ele foi menor do que no quarto trimestre de 2020. O yield lá do quarto trimestre de 2020 foi de 0,69%. Ou seja, teve uma queda de 0,03% com relação ao quarto trimestre de 2020. E qual é a justificativa que a Cielo dá na redução desse yield
do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2020. Foram dois fatores, basicamente. O primeiro fator foi o aumento do volume transacionado, foi 208 bilhões, já que esse aumento do volume transacionado só representa uma parte da receita da Cielo. Tem outra parte que não acompanha essa variação, como, por exemplo, o aluguel de terminais. Então pode aumentar muito o volume de transação, mas tem uma parte da receita ali da Cielo que não sofre essa variação. Então aumentou bastante o volume, por isso o yield reduziu lá um pouco no final. E um dos impactos nessa redução desse yield foi a maior despesa com imposto, com o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então por isso que ela teve uma pequena queda desse yield. E como é que foram as despesas operacionais, né? Com o que ela gastou na operação? Teve um aumento da despesa com pessoal, basicamente, principalmente por conta do dissídio coletivo, e teve uma redução da despesa com vendas e marketing também. E essa redução com vendas e marketing chamou bastante atenção, porque foi uma redução de 69% quando a gente compara lá com o quarto trimestre de 2020. Então, vendas e marketing, a Cielo tirou o pé do acelerador e está tentando fazer de alguma outra forma que não investindo em vendas e marketing. E como é que foi o EBITDA? O EBITDA dela foi de 355 milhões de reais nesse quarto trimestre de 2021. Esse EBITDA gerou uma margem EBITDA de 25,9% e essa margem EBITDA sofreu uma redução de 3,6% com relação ao quarto trimestre de 2020 e teve um aumento de 11,9% com relação ao terceiro trimestre de 2021. E a queda dessa margem com relação ao quarto trimestre de 2020, a empresa ela diz que foi por conta do aumento das despesas com o ISS. E na última ponta a gente vai lá para o lucro líquido. O lucro líquido no quarto trimestre de 2021 foi de 218,6 milhões de reais. Isso representou um aumento de 14,3% com relação ao quarto trimestre de 2020 e mais 72,8% com relação ao terceiro trimestre de 2021. A margem líquida ficou em 15,9%, um aumento de 1,3% com relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento de 5,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2021. E agora a gente vai olhar ano contra ano. Você viu até agora trimestre contra trimestre. Se a gente pegar o EBITDA ano contra ano, você vai ver isso aqui. 2020 para 2021 teve um aumento de 30,1% no EBITDA. E com relação ao lucro líquido, foi um aumento de 98% com relação ao ano anterior, né, 2020 contra 2021. E agora que eu te mostrei os principais números aqui, eu quero fazer algumas observações com relação aos resultados. Lembrando que essas observações, essas reflexões que eu vou fazer aqui agora, é para tentar te ajudar, é para fazer com que você tome suas melhores decisões e não joguem pedra em mim por conta desse vídeo, tá? Eu não tenho ações da Cielo, eu já tive lá atrás. Inclusive, eu comprei as ações da Cielo quando ela estava lá por volta dos R$8, mais ou menos, e provavelmente com o mesmo pensamento que alguns de vocês podem estar tendo aqui agora, falando assim, hoje a Cielo está muito barata, o preço sobre lucro está lá embaixo, ela está com caixa e ela está muito barata, está de graça e o preço vai subir. Naquela época que eu comprei a R$8, eu tinha exatamente essa mesma cabeça, esse mesmo pensamento. Eu segurei a Cielo durante um pouco mais de um ano, ou quase 2 anos, alguma coisa assim. E fui acompanhando os resultados trimestre a trimestre e vendo algumas coisas que estavam me incomodando demais e resolvi então vender a R$6. Então tive um bom prejuízo aí na Cielo, comprei a 8 e pouco, vendi a 6 e pouco. E hoje ela está aí a 2, 3, R$4. Mas será que realmente ela vai melhorar? Será que ela vai reverter tudo isso? Será que ela vai conseguir crescer? E aqui agora vão as minhas observações e as minhas reflexões com relação a isso. Minha missão aqui é sempre te ajudar. Então, caso você não concorde comigo, caso você tenha uma opinião diferente, tudo bem, não precisa jogar pedra em mim aqui, não precisa ser ofensivo nem nada do tipo. Então, o primeiro ponto a se observar aqui é, primeiro, que a nossa base de comparação com 2020 é muito ruim. Quando a empresa ela sempre joga aí quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2021. O ano de 2020 foi muito ruim. Então, se a gente olhar com 2019, ainda assim, óbvio, esse resultado foi muito bom. Eu achei interessante esse resultado.
mas quando a gente compara com 2019 não foi tão expressivo assim, né? Teve uma melhora assim no desempenho da Cielo, eu reconheço que foi um bom resultado sim, mas procure sempre tirar esse grande impacto de 98% de crescimento aí, porque é uma base comparativa ruim com o ano de 2020. A segunda coisa que eu achei bem interessante que eu fui pesquisar é o seguinte: tem um índice que a Cielo mede que chama ICVA, que é um índice que a própria Cielo faz um mapeamento e ela acompanha a evolução do varejo no Brasil. Ou seja, se o varejo está crescendo ou ele está decrescendo. Em 2020, que é a base de comparação com esse resultado, esse ICVA, o índice, ele teve uma queda de 10,4% no ano inteiro de 2020. Por quê? Porque estava tudo fechado, porque foi muito ruim, as vendas despencaram e tudo isso. Em 2021, esse índice ele teve uma alta de 12,7%. Tudo isso é nominal. Vendo isso, é mais ou menos, eu gosto de fazer essa analogia, como se eu pegasse um elástico, esticasse bastante, que foi o ano de 2020, não dava para ninguém comprar, estava tudo muito ruim, então esse elástico foi esticado ao máximo, e quando solta esse elástico, vem um impacto muito grande, como um efeito rebote, digamos assim. E aí foi muito alto esse índice, né? Foi de 12,7%. Então menos 10 em um ano e mais 12 no outro ano. E o que me chama a atenção é que a gente vai olhar o volume de transações da Cielo em 2021 inteiro. Aquele volume de transações que eu te mostrei no início do vídeo foi de um trimestre específico. Se a gente olhar o ano inteiro de 2021, o volume de transações foi de 713,4 bilhões de reais e teve um aumento de 10,8%. Então, quando a gente vai olhar esse índice, que cresceu 12,7%, o volume de transações da Cielo cresceu ainda menos do que o índice como um todo. Se a gente quisesse ver uma empresa em crescimento, com grande potencial aí de continuar crescendo, a gente deveria ver a Cielo com volume de transações maior do que aquele crescimento do índice de varejo que ela mede. E aconteceu o contrário. O volume de transações foi abaixo do índice que mede a evolução do varejo no Brasil. Pelo menos essa é uma leitura que eu faço. Teve outra coisa que me chamou a atenção também, que é o gasto com venda e marketing, que reduziu bastante. Então eu te mostrei lá que teve uma redução de mais de 69% com relação ao trimestre anterior. Então é lógico que o gasto com venda e marketing tem que ser um gasto eficiente, mas uma redução desse tamanho pode trazer um grande impacto aí na aquisição de novos clientes. E a gente vê que a Cielo ela vem perdendo aí sua base de clientes, vem reduzindo essa base de clientes. E aí ela vai e reduz ainda mais o seu gasto com venda e marketing, isso pode afetar ainda mais e a gente vê uma queda ainda maior nos próximos trimestres da sua base de clientes. Essas eram algumas observações que eu queria fazer. Agora eu vou trazer algumas reflexões com vocês aqui. A primeira coisa, a Cielo, ela fala que ela está passando por uma transformação. E como é que é essa transformação que a Cielo está fazendo, que ela está realizando agora? Lá no seu resultado, nos slides da apresentação, ela fala da estratégia aí de transformação. Primeiro, uma transformação operacional, com posicionamento comercial, logística, a transformação organizacional, digital, estrutura, pessoas e cultura e a otimização de ativos com alguns desinvestimentos. A estratégia de transformação dela está aí. E continuando, ela também bota no processo de transformação o que ela já fez ali de 2019 até 2021. Então mudou a logística, mudou o comercial, posicionamento, produtos, digital, estrutura ágil e etc. Só que qual é a reflexão que eu faço com relação a isso? Eu vejo uma tentativa da Cielo de melhoria na sua eficiência, vejo uma tentativa de melhoria na sua gestão, controle de custos, na melhora de serviços, mas eu não vejo uma tentativa de pivotar, de mudar o modelo de negócio dela para algo que acompanhe a evolução do mundo. Eu vejo a Cielo tentando meio que fazer a mesma coisa que ela sempre fez, tentando melhorar incrementalmente alguma coisa ou outra. Só que não adianta incrementar essas melhoras
se o mundo ele sofre uma mudança muito drástica, muito grande de comportamento e tecnologia, por exemplo. Então ela deveria pensar em tentar acompanhar essas novas tecnologias, o mundo que está surgindo, esse mundo novo, mesmo que em uma menor escala, mas pelo menos ela tentaria se adaptar ali a essa evolução, a essa mudança no mundo. E ela está muito focada, na minha opinião, tá? Ela está focada muito na melhora de eficiência e nessas melhorias incrementais aí, e deixando de lado a transformação que está existindo no mundo inteiro. A outra reflexão que a gente pode fazer aqui é também com relação ao Pix, né, o impacto do Pix nas transações da Cielo. O Pix ele vem crescendo cada vez mais, as pessoas estão pagando cada vez mais no Pix, tirando essa intermediação aí da Cielo, por exemplo. Na teleconferência eles falaram que o Pix não afetou a Cielo, mas também eles não divulgaram esses números, eles não podem mostrar esse número. Uma outra reflexão é qual seria o impacto que as finanças descentralizadas com as criptomoedas poderiam ocasionar na Cielo, poderiam afetar a Cielo, e é lógico que isso tende a ser uma mudança de longo prazo, mas o mercado vendo que tudo isso pode acontecer, pode bater ainda mais na Cielo, antecipando tudo isso que pode acontecer. E por isso eu acho que o sentimento de dar aquela grande tacada pode acabar atingindo o investidor, principalmente o investidor da Cielo, por exemplo. A gente sempre quer comprar aquela ação que foi lá quase para o limbo e fazer com que essas ações disparem aí e a gente ganhe muito dinheiro. Isso é uma sensação, um sentimento normal que grande parte dos investidores tem. Dar aquela grande tacada, investir numa ação de R$2 e ela ir para R$20 em pouco tempo. Só que a minha visão hoje é por que eu vou tentar investir em uma empresa hoje que tem um PL baixo de 5, 6 ou 7 vezes o lucro, se eu posso investir em uma empresa que tem um PL tão baixo, hoje com o mercado tão baixo também, e que tem uma maior visibilidade de resultado daqui para frente. Então, esse tipo de decisão de investimento que afetam os investidores normalmente. Eles olham para uma coisa, quer dar a grande tacada e acaba se perdendo ali naquela decisão de alocação. E a nossa decisão de alocação de investimento é sempre abrir mão de um ativo para comprar um outro ativo. Eu não tenho dinheiro infinito, eu tenho que abrir mão daquele que eu considero um investimento que não tenha tanto futuro daqui para frente e comprar um outro que eu tenha mais visibilidade. E eu vejo que muitas pessoas têm um prejuízo em um ativo aqui, em uma ação, e querem recuperar aquele prejuízo com essa mesma ação. Eles não querem simplesmente recuperar esse prejuízo em alguma outra ação. E eu não estou falando que essa é a melhor decisão, em hipótese alguma, estou fazendo só uma reflexão. Às vezes é melhor eu tomar essa decisão de realocar esse dinheiro que eu tenho em uma ação que eu não acredito mais e colocar em uma outra que eu tenho mais visibilidade. Então, como conclusão, a Cielo teve um resultado muito bom, eu achei bem interessante, gostei, com crescimento, aumentando o lucro, mostrando eficiência, mas eu ainda tenho dificuldade de entender como vai ser a Cielo daqui para frente. Qual a transformação que todo esse setor vai passar, o que a Cielo vai fazer para tentar mudar um pouco e acompanhar essa evolução do mundo. Eu tenho todas essas dificuldades. E mesmo ela estando com um PL muito baixo, eu concordo com isso, eu não sei até que ponto ela vai conseguir continuar entregando esse mesmo crescimento, fazendo aquilo que ela sempre fez, né? Só que com algumas mudanças incrementais, melhorando processos, melhorando gestão, só que ela não está mudando o modelo de negócio, mudando aquilo que ela sempre fez. Por isso eu acabo ficando com viés mais pessimista. E talvez nesse vídeo aqui, talvez muita gente se incomode bastante com esse vídeo, principalmente os investidores que estão assistindo esse vídeo, que têm ações da Cielo e estavam com expectativas que, às vezes, de assistir um vídeo que uma pessoa falasse bem da Cielo. E eu volto a repetir, o resultado foi muito bom sim, eu só tenho dificuldade de visualizar um futuro melhor fazendo aquilo que ela sempre vem fazendo. E eu entendo isso porque sempre o investidor que tem algumas ações, ele quer confirmar sua tese com outros investidores. E quando ele é contrariado, digamos assim, quando um investidor tem uma opinião diferente daquela que ele tem, ele acaba se sentindo ofendido porque às vezes tem as suas ações ali meio que como um filho, alguma coisa assim. É como se alguém falasse mal do filho dele, e essa não é a minha intenção, tá bom? E eu finalizo aqui te dizendo que se você tem ações porque você acredita na Cielo, porque você acredita na transformação, óbvio, continue com essa tese e eu posso, claro, estar totalmente errado nisso que eu estou te falando aqui agora. Então, estude e siga aquilo que você acredita. Eu não sou o dono da verdade e estou longe de
de ser. Eu sempre busco aqui ajudar você a tomar suas melhores decisões. E por isso eu peço que, se eu te ajudei, você dá um like e faz a inscrição no meu canal aqui. Só te peço para dar um like e fazer a inscrição do meu canal aqui, porque isso me ajuda demais, tá bom? E outra coisa, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com alguns amigos seus, com alguns amigos que já têm ações da Cielo, para dar essa outra visão aqui para eles, tá bom? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal aqui abaixo e copie o link e compartilhe com outros amigos. Isso vai me ajudar demais. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.